Quando eu falo sobre psiquiatria, e como qualquer especialidade médica, ela se baseia em algumas premissas. A primeira é a capacidade de identificação dos sintomas clínicos. Então, o diagnóstico é uma premissa importantíssima da atuação da psiquiatria. Então, é necessário entender as alterações comportamentais a partir da visualização e do entendimento dessas características de comportamento patológicos e que isso permite um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, nós vamos propor as intervenções terapêuticas, que boa parte delas, hoje em dia, mas não são as únicas, são psicofarmacológicas. Então, nós temos os psicofármacos como os principais recursos de intervenção. Então, diante desse entendimento, a neurociência trouxe um campo de compreensão muito amplo, mas ainda caminhamos com a possibilidade de conhecermos cada vez um pouco mais. À medida que nós conhecemos, nós resolvemos algumas interrogações com o conhecimento da neurociência, nós produzimos também outras interrogações. Então, nós percebemos que é um caminho muito longo, que ainda precisa ser percorrido. Eu queria lembrar uma afirmação de Karl Jaspers, que Karl Jaspers é o grande referencial da psicopatologia. Então, foi ele quem, vamos dizer assim, organizou as bases da psicopatologia fenomenológica, que é o grande referencial, o grande subsídio que a gente utiliza para o diagnóstico em psiquiatria. Em 1913, quer dizer, já há mais de 100 anos, ele falava que vamos dizer assim, o entendimento sobre os aspectos psíquicos e os aspectos somáticos, eu queria colocar aqui o somático, aí a gente pode incluir a neurociência, eles caminham como se fossem exploradores em um continente desconhecido, só que eles caminham em direções contrárias. Portanto, há um risco de que eles acabem não se encontrando, porque esses caminhos eles apresentam uma faixa intransponível. E o dever da gente é fazer com que elas caminhem juntas, para que isso faça com que em algum momento elas possam se encontrar. Eu tenho 25 anos de experiência em psiquiatria, eu tenho acompanhado, não todo, mas porque antes disso já existia algum conhecimento de neurociência, mas tenho acompanhado um grande desenvolvimento nesses últimos anos. E eu acredito que talvez seja interessante que a gente possa fazer esse encontro de estimular uma discussão entre essa clínica, que apesar de ser muito antiga, ela é extremamente válida, que é o campo da psicopatologia, e as investigações mais modernas que têm surgido com relação a todo o conhecimento trazido pela neurociência. Então, de forma inicial, para estimular essa discussão, eu queria trazer um pouco essa perspectiva para alimentar essa discussão. Vou deixar à vontade aqui, Marcelo. Eu acho que Marcelo já se colocou, se ele poderia falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que Marcelo é uma pessoa extremamente experimentada, muito conhecedora dessa área. Acho que vocês vão achar muito interessante o que ele vai falar agora. Vamos falar sobre neurociência e psiquiatria. Neurociência e mudança de comportamento. Tá? Algumas doenças no cérebro, elas são facilmente identificadas quando elas mudam a anatomia.
Então, se eu tiver um câncer, se eu tiver uma lesão, um AVC, né, hoje em dia fala AVE, então você consegue, através de ressonância, através de raio-x, tomografia, você consegue ver um corpo estranho ali. Em alguns momentos, como na epilepsia, você consegue ver uma esclerose hipocampal, você vê que o hipocampo está pequeno, né? Então, algumas doenças, você tem um substrato anatômico palpável. Aí você consegue identificar. Olha, essa é a razão da doença da pessoa, é por isso que ele está tendo crise convulsiva, é por isso, né, lesão aqui no hemisfério esquerdo, por isso que ele está afásico, né, Broca, área de Broca, por isso que ele está afásico, é uma lesão aqui palpável. Então, o fato de que, às vezes, as doenças acontecem com substratos palpáveis, nos fez pensar que todas as doenças seriam assim também. Isso não é verdade. Então, eu estou mostrando para vocês aqui uma imagem chamada conectoma. Então, o que é o conectoma? É a capacidade de medir o grau de conectividade entre as áreas do cérebro. Então, se você olhar o cérebro... Eu vou mostrar agora uma outra imagem aqui. Essa imagem aqui mostra o efeito de um antidepressivo, tá? Sertralina, sobre o cérebro. Então, mas se você olhar essas duas imagens, né? Você fala, tem aqui o placebo e aqui a sertralina. Eles são diferentes. Só de olhar as imagens, você já vê que são diferentes. Então, deixa eu explicar essa imagem, o que é isso. Aqui é de um artigo em que ele está usando o Connectome Fingerprint. O que é isso? É a impressão digital da conectividade do cérebro. Então, essa medida de conectividade é a medida de como uma área fala com a outra. É possível ver aqui o efeito do placebo. Placebo é quando você não dá o remédio verdadeiro, você dá apenas um remédio falso ou água com açúcar, né? Assumindo que aquilo não vai ter grandes efeitos. Açúcar pode ter grandes efeitos, mas isso é discussão para outro dia. Tá? Então, você tem o placebo, que é o fato da pessoa acreditar que está tomando o remédio. Aí você tem aqui o grupo que tomou sertralina, que realmente está tomando antidepressivo. Então, nós estamos falando de depressão. Tá? Então, veja, aqui, essa estrutura aqui com rodinhas, aqui tem várias redes neurais. Então, CE é centro executivo central, que é a região córtex pré-frontal dorsolateral. Tá? Então, aqui na região executiva central, onde tiver CE, quer dizer essa rede neural de padrão executivo, de realizar ações. Tá? SC é subcortical. Então, subcortical são estruturas embaixo do córtex, tá? Estruturas do cérebro, mas que não estão no córtex. DM é Default Mode Network, é a rede em modo padrão. Então, olha aqui, rede em modo padrão, né? Aqui CE, Central Executive, aqui o SC é o subcortical, tá? Aqui o SM é sensório motor, então a região sensorial e motora. VI é visual, tá? Então VS é saliência central, tá? Saliência é uma rede que faz você prestar atenção em alguma coisa. Então, quando você quer trocar de óculos, você começa a prestar atenção nos óculos de todo mundo. Quando você quer trocar de carro, você começa a prestar atenção no carro de todo mundo, para você ver, esse carro é legal, isso não é? Né? Então, a rede de saliência é uma rede que faz você prestar a tua atenção. É por isso que tem a saliência, né? Aqui ventral e tem uma saliência dorsal. Não dá tempo de explicar tudo isso nesse momento. Eu só quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Esse aqui é um mapa de conectividade, redes neurais. Então, no placebo tem uma conectividade aqui dessa rede neural dentro de CE, ou de CE com DM, de DM com VI, VI é visual, tá? DM com VI, muita conectividade, tá? De VI com sensório motor, aqui do default motor. Então, vejam que tem um padrão de conectividade. E aqui do outro lado, o lado direito, né? Nós temos uma mudança completa na conectividade cerebral causada pela sertralina. Então, toda vez que a gente vai falar sobre antidepressivos, em geral a gente fala dos neurotransmissores.
porque o neurotransmissor é liberado, né? Então, dopamina, mas veja, existe outra forma de enxergar o efeito, no caso aqui de um medicamento, que é a conectividade. Olha como a região CE, né, essa rede, não é a região, mas essa conectividade, essa rede aqui, agora se comunica de forma muito diferente com as outras. Tá? Havendo até uma redução da rede modo padrão, que é uma rede em que a pessoa fica introspectiva, uma rede em que a pessoa que está deprimida está com aumento dessa rede modo padrão. Veja que reduziu um pouquinho a rede modo padrão, reduziu bastante, e a sertralina causou uma mudança muito grande na conectividade do cérebro. Tá? Essa mudança aqui só é possível de ser vista através de experimentos que façam cálculos matemáticos da conectividade entre as áreas. Você não consegue enxergar. Se você pegar o cérebro de uma pessoa que está tomando sertralina, anatomicamente você não vai ver diferença. Mas fisiologicamente, quando você vê como o cérebro está funcionando, ele é muito diferente.